Paz do Senhor, povo de Deus. Aqui quem fala é o pastor Júlio. Mais uma vez aqui na lecionar aí a EBD. Sou pastor do Ministério da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Terra de Conquista. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito polêmico, que é a eleição e a predestinação. A lição é a número 3 da Escola Bíblica das Assembleias de Deus, né? E o tema é eleição e predestinação. Lembrando que nós estamos tratando da carta de Paulo aos Efésios, né? E as suas implicações. Se você quiser, também tem vários outros tópicos da lição, né? Já lá no YouTube. Só lá na página, se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, pode ir lá comentar tranquilamente. Tá, então vamos lá. A lição de número 3, eleição e predestinação. Textuário, Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5, que diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Verdade prática, segundo a presciência de Deus, segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Leitura bíblica em classe, Efésios capítulo 1, versículo 4 a 12. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para a louvor e glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si, no amado, em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Nele, digo, em que também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, o que primeiro esperamos em Cristo. Esta é a leitura bíblica em classe. O objetivo geral é informar que Deus soube de antemão, por meio da sua presciência, quais pessoas creriam e que em Cristo seriam predestinadas a receber as bênçãos espirituais. Então, o objetivo geral é esclarecer que Deus, em sua presciência, ou seja, a capacidade de Deus de saber das coisas antes das coisas acontecerem, né? É até algo que é compreensível, já que Deus, ele é onisciente, tem todo o conhecimento, sabe de todas as coisas, sabe de tudo o que acontece no presente, no passado e futuro. Haja vista, Deus não está reduzido ao nosso tempo, né? Ele está em um conceito de eternidade.
Então Deus sabe de todas as coisas porque Ele está em um eterno presente. Tá? Então vamos lá. Então temos 3 objetivos. O primeiro é esclarecer a diferença bíblica entre eleição e predestinação, explicar como ocorreu a eleição divina desde antes da fundação do mundo e constatar que a predestinação bíblica retrata as bênçãos concedidas aos eleitos. Introdução. A eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos ligados entre si elucidam um plano divino de salvar os pecadores. Nessa lição abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. Tá? Então é uma perspectiva do ponto de vista das Assembleias de Deus. Tá bom? Então vamos lá. Ponto central: a eleição é segundo a presciência de Deus. Primeiro, eleitos para uma vida santa e irrepreensível. A dádiva da eleição precede a nossa existência. Antes da fundação do mundo, Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade os que Ele elegeu de antemão. Antes da fundação do mundo, está envolvida, relacionada à presciência de Deus, né? Antes do mundo, antes do homem, antes da formação do homem, antes da formação do cosmos, antes da formação do universo, tá? Então é algo que Deus já planejou, Deus já designou antes da fundação do mundo. Então Ele planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade os que Ele elegeu de antemão. A eleição divina. A eleição traz a ideia de escolha. A eleição traz a ideia de escolha. Então vamos fazer uma breve análise de Efésios capítulo 1, versículo 4. Aqui nessa tradução, como também nos elegeu, que é a palavra principal, né? Nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, Paulo está afirmando que Deus, próprio Senhor, Ele nos elegeu em um tempo imemorial, antes da fundação do mundo. Então vamos aqui brevemente fazer uma análise aqui sobre capítulo 1, versículo 4. Aqui eu trago aqui o Novo Testamento interlinear, analítico, grego-português, que é um material que serve para fazer a exegese e a hermenêutica bíblica, tá? É um material muito importante para a gente fazer um estudo um pouco mais aprofundado, né? Um pouco mais analítico, tá? Pois bem, então aqui na minha direita, né, onde está a seta aqui, você pode observar que é o versículo, é o capítulo 1, versículo 4, está mais ou menos o que está escrito lá na lição da IBD lá, né? Ele nos escolheu nele antes do início do mundo para sermos santos e inculpáveis perante Ele em seu amor. Aqui está o grego quebrado, conforme está o mais aproximado do que está escrito nos textos mais antigos. Então vamos lá. Então tá aqui, tem 2 traduções, né? E para a gente poder compreender a que melhor se encaixa. Então tá lá: assim como escolheu ou elegeu
em Ele, né? Nele, em Ele, antes de a fundação ou início do mundo, para sermos santos e inculpáveis ou irrepreensíveis perante a vista dele, em amor, tendo predestinado-nos para a adoção de filhos por Jesus Cristo. Então aqui temos aqui a palavra principal, que é escolher, né? E esse escolher aqui é o grego eklegomai. Eklegomai. Eu já fiz uma pesquisa aqui do Strong, que é disponível na internet. Aqui está o site, quem quiser. Tudo disponível na internet. Os outros aqui são livros que eu possuo. Então tá lá. Esse grego eklegomai, que tem um significado um pouco mais, talvez, profundo, embora seja bem claro, né, do que está lá no texto. Então vamos ao texto mais uma vez, que nós usamos aqui na IBD, como também nos elegeu. E agora vamos lá no texto que está escrito aqui no Novo Testamento interlinear, que é o verbo eklegomai, tá? Segundo o dicionário Strong, ele significa selecionar. Selecionar, olha a diferença, né? O esclarecimento de você se fazer um estudo um pouco mais analítico, um pouco mais profundo, né, da palavra que é mais aproximada, né, que é a palavra provavelmente que foi usada por Paulo, tá? E aqui eu tenho aqui também um livro que é a chave bíblica. Esse livro, a chave linguística, perdão, que também é utilizado para fazer esse tipo de trabalho de pesquisa do texto, palavra por palavra, né? Vem com a palavra. Aqui ele está falando sobre o capítulo 4 de Efésios, como pode ser percebido, e ele vai trazendo uma noção das palavras principais. E aqui está falando do eklegomai, e ele vai dizer, tem esse significado de escolha, de selecionar, né, ou enumerar. A raiz indica a enumeração, eleição, né? Escolher alguém, selecionar, né, alguém. Então vamos lá, a partir disso, desse princípio mais simplório, entra o conceito teológico. O que significa isso, né? Selecionar. Então Paulo ele menciona 3 aspectos dessa escolha. Primeiro, em que fomos escolhidos. Em que? Em Jesus, por isso ela é cristocêntrica. Em que tempo se deu essa escolha? O tempo é dito como antes da fundação do mundo, ou seja, é imemorial, né? Primeiro, aqui voltando um pouquinho, né, fomos escolhidos em Jesus, embora essa escolha ela adentre, ela se aprofunde dentro do conceito da eternidade, da onisciência, da presciência, do conhecimento de Deus sobre todas as coisas, né? Então ela remete ao fato de Deus já ter o conhecimento daquilo que vai acontecer, do sacrifício de Cristo, tá? Da morte de Cristo, da expiação do pecado, e aí sim, né, e fomos escolhidos em Cristo, embora essa escolha já previa algo que ainda não havia se materializado,
E materializar alguma coisa tem tudo a ver com relação humana, porque vem de matéria, vem de material, vem de algo palpável, algo que nós possamos ver, né? E é tudo que agrada ao ser humano, tá? Em que tempo se deu a escolha? Antes da fundação do mundo. E qual a finalidade? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. E como nós lemos aqui no Novo Testamento interlinear, né, ele fala aqui sobre inculpáveis. O que é uma pessoa inculpável? O que é uma pessoa inculpável? Né? O próprio nome já é bem esclarecedor. É alguém que não pode ter, alguém a quem não pode ser atribuído culpa. Então Deus nos fez inculpáveis, mesmo que nós fôssemos culpados, tá? Então tem 3 aspectos. A primeira, em quem, no caso, fomos escolhidos em Cristo, através da obra de Cristo. Em que tempo? Num tempo imemorial. E como e por que nós fomos escolhidos? Com qual finalidade? Para que nós fomos escolhidos? Escolhidos para a santidade, para sermos santos e irrepreensíveis ou inculpáveis, tá? Donald Stamps, editor da Bíblia de Estudos Pentecostal, afirma que a eleição de pessoas ocorre somente em união com Jesus Cristo e que ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. Nossa declaração de fé assevera que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. E aí, mais uma vez, vai entrar a palavra eleitos, segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito para a obediência. Então aqui, olha como o texto ele se relaciona com a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 4. Aqui fomos eleitos segundo a presciência de Deus em santificação, né? Bom, aqui apenas entra a questão quem opera essa santificação do Espírito, né? Para a obediência e a expiação do sangue de Jesus, tá? Então nós fomos eleitos segundo a presciência de Deus antes da fundação do mundo. Em segundo lugar, as condições da eleição. A Bíblia de Estudo Pentecostal ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. Todos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo. Isso é um conceito que é geral. A salvação foi oferecida a todo. Mas aí, dentro deste todo, há uma seleção. Todo, que é um conceito genérico, amplo, mas aí ele faz uma seleção. Todo aquele que nele crê. Dentre todos, né, aos quais são oferecida a salvação. E a quem é oferecida a salvação? A todos. Deus amou o mundo, né? O mundo. Deus amou as pessoas, né? E ele ofereceu essa salvação a todos. Mas só serão salvos aquele que nele crê, né? Aquele que nele crê não perecerá, tá? Então essa eleição é oferecida a todos, embora nem todos recebam essa eleição. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4 e 6, e é o interesse de Deus que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Aí, todos, o interesse de Deus é que todos venham a ser salvos. Jesus, aqui ele fala sobre Jesus, né? Se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Então a salvação é oferecida a todos, mas Deus ele não obriga que o ser humano ele aceite essa salvação. Então só pode ser salvo aquele que crê. Dentre todos
a um grupo. Que grupo é esse? Aquele que nele crê. Então essa salvação é oferecida a todos e torna-se uma realidade para cada pessoa de acordo com seu prévio arrependimento e fé. Tá aqui. Por meio da graça sois salvos, por meio da fé. Não vem de vós, é dom de Deus. Tá aí a referência. Entretanto, esse meio não é meritório. Ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus. Desse modo, fomos eleitos por iniciativa divina por causa da graciosa obra de Cristo e não pelas obras. Ninguém é salvo pelas obras. Ninguém é salvo pelo aquilo que faz. Ninguém é salvo pela sua bondade, pela sua caridade. Ninguém é salvo por boas ações. Ninguém é salvo por bons atos que possam ser dignos de aplausos, né? Podem ser dignos de reconhecimento, mas nenhuma bondade humana é digna de salvação, ok? E o terceiro tópico, vida santa e irrepreensível. Fomos eleitos, sim, para que tenhamos uma vida santa e irrepreensível. Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Nesse aspecto, o vocábulo grego ágios significa separados do pecado. Santificação significa separação. Em alguns conceitos mais para o Antigo Testamento, a questão da santidade está relacionada à diferença, né? Ser diferente, né? Separado, ser diferente, né? Quando Isaías, né, lá no capítulo 6, ele vê lá, né, os anjos, os querubins clamando uns aos outros: santo, santo, santo. Diferente, o Senhor é diferente de tudo que há no mundo, de tudo que há no céu, de tudo que há na terra, de tudo que houve no passado, no presente, no futuro. Ele é distinto, ele é diferente, ele é além, ele é sublime, ele é diferente, né? Então a santidade é algo que procede de Deus. Dessa diferença, o homem também pode ser diferente, né? Pode ser separado do pecado, separado da má conduta, né? E esse adjetivo grego amomos, irrepreensível, inculpável, expressa algo sem defeito ou inculpável, como nós falamos lá. O termo aponta para a santificação, isto é, o mais alto padrão ético e moral de vida para agradar a Deus. Então, tem um alto padrão, existe um alto padrão moral de vida e ético, né? E ético, gente. Ético vem da etiqueta, né? Da forma de se portar. Não está relacionado a usos e costumes, né? Porque se eu falar aqui de usos e costumes da sua igreja, da sua denominação, talvez alguém de outra denominação possa ver sem problema nenhum, né? E eu fico feliz por que veja, tá? Então, esse padrão ético, né, ele vai muito além do que nós assembleanos tratamos sobre usos e costumes. Vai muito além, né? É uma ética, é um padrão de comportamento ilibado, inculpável, irrepreensível, né? Tá? E que nos elege. Esse padrão tem o objetivo, né, de agradar a Deus, que nos elegeu
para uma vida santa, para uma vida pura, para uma vida reta, para uma vida correta, para uma vida íntegra. Ele nos elegeu, Ele nos salvou, Ele nos tornou, nos adotou, né, para que nós venhamos a ter uma vida reta, íntegra, né, diante de Deus que nos elegeu em Cristo. E o tópico 4, a nova vida dos eleitos. Aqui tem uma frase interessante, né? Somente o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida. Mas somente o Espírito Santo o capacita não quer dizer, meu amado irmão, que você pode se render, né, aos prazeres da carne, que você pode levar uma vida dissoluta, que você pode ter práticas imorais, práticas antiéticas, práticas que conflitam com tudo que está escrito na palavra de Deus, tá? O Espírito Santo vai agir, né, na vida daquele que se rende, tá ok? Naquele que se rende ao Espírito Santo, que permite que o Espírito Santo ele haja na sua vida, tá bom? E a nova vida dos eleitos. O tema é apresentado com exortações à velha conduta, tais como a mentira, o furto, palavras torpes, a amargura, ira e cólera. Olha como é amplo, né? É amplo, é muito amplo. Mais coisas ainda, mais atos ainda, né, que o homem deveria se dedicar a evitar, né, a condenar, né? Eu não sei se você conhece, mas a palavra pecado, ela vem de uma palavra que é de origem latina, né, do latim, e tem um significado do cavalo, né? O trote do cavalo. Quando o cavalo ele tropeçava, né, e quase caía, e às vezes caía, né, a palavra que se usava era a palavra pecado, pecare, né, o pecado. Então, aí, o significado etimológico dessa palavra pecado é aquele que tropeça. E quem tropeça, uma hora vai cair, né? Vai cair da onde? Vai cair da graça, tá? Então tá aí, as velhas condutas, mentira, furto, palavras torpes, amargura, ira e cólera. Precisamos entender mais algo interessante, que essa palavra ela não está sendo direcionada a ímpios, essa palavra está sendo direcionada a cristãos. Essa palavra está sendo direcionada a quem está seguindo Jesus. Então, irmãos, não podemos aqui nos excluir, né? Achar que nós estamos num nível de santidade acima, né? Um nível de santidade, de integridade, de separação acima, porque essa palavra aqui ela foi colocada para pessoas cristãs, tá? Então a gente tem que se afastar da mentira, do furto, das palavras torpes, da amargura, da ira, da cólera e das diversas outras coisas, como ele fala aqui, fornicação, prazer aqui, à sua direita embaixo é o glossário aqui, pecado sexual envolvendo pessoas solteiras, fornicação, impureza, qualidade de quem não é puro, avareza, excessivo e sórdido apego ao dinheiro, enganação, falta de generosidade, mesquinhez, é uma mão dura, mão que segura, né? A embriaguez, algo corriqueiro nos nossos dias, né? Quando as pessoas estão se dando ao vinho, se dando ao poder da bebida, né? Se dando ao poder das drogas, né? Tá tudo aqui envolvido na questão da embriaguez,
tá? A finalidade é apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, santa e irrepreensível. Não obstante, somente o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida, tá? Esse novo estilo de vida que ele nos proporciona, né? Trata-se de um processo contínuo de santificação até a glorificação final no dia de Cristo, tá ok? Então, toda esta obra, toda essa eleição, esse arcabouço de iniciativas oriundas de Deus em favor da humanidade, em favor de nós, seres humanos, que nos escolheu, né? Nos escolheu nele, nos preparou, nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz, com o único e claro objetivo de que nós venhamos ter uma vida santa, uma vida reta, uma vida plena, uma vida que agrade a Deus. E Deus, ele é tão bom, Deus, ele é tão amoroso, que ele envia a sua presença, o Espírito Santo, que opera dentro de nós, para que nós venhamos gentilmente, para que nós venhamos, olha só, como Deus, ele toma a iniciativa para agir dentro do ser humano através do Espírito Santo e promover em nós essas mudanças, naquele que se rende ao poder do Espírito. Síntese aí, a eleição ocorre por iniciativa do próprio Deus, por causa da obra de Cristo, sem mérito humano. Mérito humano em questão de eleição, de salvação, é zero. Zero mérito do ser humano. Tá bom? E agora, a predestinação. A palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade. A predestinação, termo grego proorizo, traduzido como predestinar, é formado pelo vocábulo orizo, que significa determinar, e pela preposição pro, que indica algo feito antes. Ou seja, predestinar significa determinar antes. A Bíblia de Estudo Pentecostal esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus inclusos na eleição. A eleição é a escolha, é a seleção feita por Deus em Cristo de um povo para si mesmo. E a predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido por Deus. Predestinou, ele elegeu, né? Ele elegeu a causa, tá? Ele elegeu, é a causa, e a predestinação é a consequência, tá? Dessa eleição. A nossa declaração de fé das Assembleias de Deus ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus, daqueles que diante do chamamento do Evangelho recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. Logo, foi vontade de Deus reconciliar os pecadores e torná-los seus filhos. Então, irmãos, o homem não tem iniciativa nenhuma, zero, em relação à salvação. Foi Deus quem selecionou, né, e que predeterminou, né, e que predestinou aqueles para a salvação. Tá? Filhos, vamos aqui rapidamente. Vamos lá, vamos tratar aqui do filhos por adoção. Paulo é o único escritor do Novo Testamento que emprega o termo adoção. Essa prática não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum entre os romanos e perfeitamente conhecida entre os gregos. Assim, o apóstolo enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano de salvação a adoção dos eleitos como filhos, segundo o beneplácito de sua vontade. Ele ainda assinala que o amor foi o que moveu o Pai a nos adotar. Se no outro tempo éramos estranhos e inimigos de Deus, agora estamos reconciliados com Ele em Cristo, somos seus filhos. Essa posição nos é imerecida.
contudo, aprove ao Pai fazê-lo assim. Então, a adoção é mais uma das iniciativas. Pensem em filhos rebeldes, alienados de Deus, né? Pessoas que entristeciam, né? Como mais à frente vai tratar, né? Sem Deus no mundo. Sem Deus no mundo, né? Sem a graça, sem a presença. Mas Deus, ele nos adotou. Ele permitiu que o ser humano ele não ficasse órfão. Jesus, ele fala isso, né? Não vos deixarei órfãos. E Deus, ele não vai nos deixar, não nos deixou órfãos, nos elegeu, nos salvou, nos predestinou para a salvação. Todos estamos predestinados para a salvação. Mas aí entra aquela questão do capítulo 3 do Evangelho de João, né? Aquele que crê, né? Tem uma iniciativa do ser humano, uma resposta que Deus espera do ser humano, tá? E por último aí, os privilégios da adoção. Deus criou o ser humano para estar em comunhão com ele, mas o pecado rompeu essa dádiva. Entretanto, em Cristo, o Pai reconciliou-se com os homens, adotando os escolhidos. Nesse sentido, o apóstolo Paulo usa uma analogia de adoção na sociedade romana, em que o filho adotado recebeu direito ao nome e aos bens de quem o adotava. Igualmente, na filiação divina, Deus predestinou as bênçãos de um novo nome e uma nova imagem, a imagem de Cristo aos eleitos. Então Deus concede a redenção e a remissão dos pecados, restabelece a comunhão com o pecador, dando o direito de chamar Abba Pai. Olha como a graça de Deus ela é infindável, né? Isso é o direito de ter intimidade. Isso significa que passamos a ser herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo, das promessas a Abraão. Da vida eterna. Tendo sido aceitos por Deus, fomos transformados em seus filhos para seu louvor e glória. Então Deus, ele nos deu privilégios ao nos tirar da nossa vida pregressa, afastada de Deus, alienada de Deus, né, em inimizade contra tudo aquilo que vinha de Deus, né? Ele nos amou, ele nos elegeu e ele nos adotou e nos deu privilégios, bênçãos, né? Bênçãos indizíveis, bênçãos incríveis, né? Quantos testemunhos nós temos? Porque além das bênçãos no campo da salvação, além de ter nos elegido, além dele ter nos dado nos oferecer essa salvação para todos nós, nos permitir que nós venhamos ter uma vida transformada, uma vida que agrade a Deus em santidade, né? Em irrepreensão, em inculpabilidade. Ele ainda nos abençoa em várias outras esferas, quantos testemunhos, né? Eu costumo dizer, pensamento meu, uma observação minha, que as igrejas, elas são lugares cheios de ex, entre aspas, né? Cheios de ex, pessoas que tinham uma vida corrompida no mundo, né? Na sua vida cotidiana, e que agora tem uma vida completamente mudada, completamente transformada, né, pela palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A síntese do tópico: em seus decretos eternos, Deus predestinou os eleitos em Cristo a serem filhos por adoção e herdeiros de todas as bênçãos espirituais.
tópico 3, a sublimidade do propósito divino na predestinação. A excelência da predestinação está na provisão de bênçãos espirituais aos eleitos pela vontade divina em Cristo e por seu incalculável amor. Tudo isso é baseado no amor de Deus, o amor ágape, o amor sacrificial, o amor inexplicável. Ele oferece amor a quem não ofereceu nada a ele, né, que somos nós, tá? A primeira, a predestinação e salvação. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas desejam que todos se arrependam e convertam-se dos seus maus caminhos. Atos 17:30. Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora que a todos os homens, em todo lugar, que se arrependa. Ora, se Deus então ele oferece, ele anuncia o evangelho, né? Não considerando o tempo de ignorância. E ignorância está relacionada aqui a conhecimento, né? Da gnose, do conhecimento, da sabedoria, de saber alguma coisa. Negação, né? Ou a palavra dentro da palavra ignorância, né? A palavra mas a palavra gnose, conhecimento, e é negação do conhecimento. Aqueles que ignoram a Deus aqui nesse contexto, quer dizer, aqueles que não conhecem a Deus. Então Deus não leva em conta. Não conhecer aqui pode ter um significado de não reconhecer, né? De desconhecer, de ignorar, de não conhecer, não saber de que se trata. Se não se sabe, não se conhece, como que eu vou adorar, como que eu posso servir? Então ele não leva em conta esse tempo de ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, em todo tempo, que se arrependam, que mudem a sua mente, né, que sejam tomados por uma metanoia. Metanoia é mudança de mente. Meta, fora, mais nous, mente, né? Mudança de mente, mudança de comportamento. A partir do momento que você recebe essa palavra, que você conhece a Deus, essa ignorância, ela desaparece de uma vez por todas. A partir do momento que você conhece o amor de Deus, a obra de Deus, o sacrifício de Deus, imediatamente o Espírito Santo de Deus opera dentro de nós um arrependimento, tá? Então o interesse de Deus é que todos se arrependam. O que Deus oferece é salvação a todos, não condenação a todos. É o homem que escolhe o seu caminho. Nas 6 vezes em que a palavra aparece no Novo Testamento, em Atos, capítulo 4, uma palavra determinada, anteriormente determinado. Em Romanos, capítulo 8, versículo 29 e 30, predestinou. Aqui, 30, predestinou. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 7, Deus ordenou antes dos séculos. Em Efésios, capítulo 1, versículo 5 e versículo 11, vamos ver aqui. Sempre com o propósito de promover a salvação e não a condenação. Então, isso implica dizer que a predestinação, no conceito arminiano, no conceito que as Assembleias de Deus elas reconhecem, é uma predestinação, sim, mas para a salvação, tá? Então não houve uma dupla predestinação. Nós vamos falar isso brevemente daqui a pouco, em que Deus decretou e escolheu que uns vão para o céu e outros para o inferno. A nossa declaração de fé assevera que a predestinação diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada ao arrependimento, fé em Cristo Jesus segundo a sua presciência divina.
Segundo tópico aí, predestinação e amor. Antes de Deus criar qualquer coisa, seu plano de redimir a humanidade, de definir o destino dos crentes, já estava estabelecido. Por conseguinte, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência, ao contrário, era um plano imutável do amor de Deus, desde sempre. Está relacionado à presciência, desde sempre. Desde o princípio para a salvação. Deus nos elegeu desde o princípio para a salvação. Tá? Aqui consiste a sublimidade dos propósitos eternos em prover a salvação. O amor de Deus. Foi por amor que Ele nos elegeu, nos predestinou em Cristo. Isso implica dizer que a salvação, como um favor imerecido, provém do amor de Deus. Não obstante, os que se achegam a Cristo, não são coagidos. Não são coagidos, ninguém é coagido. Ele é atraído, ele é impulsionado pelo Espírito Santo. Deus ele não coage, não obriga ninguém. Ele não obriga ninguém a o servir. Aquele que recebe a palavra de Deus, que aceita a palavra de Deus e o recebe, ele opera essa obra da salvação. E aqueles que não querem, como o Evangelho de João fala, quem não crê não vai ser condenado, já está condenado. Por quê? Porque não creu. Então a salvação é oferecida a todos. Tá? Então a predestinação para nós, recapitulando, ela é oferecida a todos, não há uma dualidade. Tá? Ela é oferecida a todos. Deus não predestinou alguém para salvação e alguém para perdição. Ele não selecionou. Ele selecionou todos para salvação, com uma condicionante do arrependimento. Aqueles que se arrependeram, receberam a salvação. Então a ordem de salvação é para você entender, segundo Wayne Grudem, no Manual de Teologia Sistemática, da editora A Vida, na página, vamos ver aqui, capítulo 18, página 307, ele coloca em ordem 10 tópicos da ordem da salvação, que é a eleição, do qual nós estamos tratando, chamado do Evangelho, a proclamação ao escutar a voz do Evangelho, a palavra da pregação, a regeneração, que é a transformação de vida, mudança de comportamento, a conversão, que é dar a meia volta, a justificação, que é se tornar inculpável ou irrepreensível, está relacionado a isso, a adoção, que nós tratamos aqui, que é quando Deus ele nos dá benefícios de filho, a santificação, que é o objetivo da eleição, de se ter uma vida reta, a perseverança dos santos, que é permanecer sendo cristão, a morte, que é partir para estar com o Senhor, e a glorificação, que é recebimento do corpo incorruptível. Tá? Então a predestinação não se refere à condenação, mas à salvação dos pecadores. O ato de prover a salvação está diretamente relacionado ao amor de Deus. E antes de fazer aqui a conclusão, eu queria apresentar para vocês aqui rapidamente a chamada tulipa, que vem tulipa, tá? Chamada tulipa, mas na verdade é tulipe, que é uma palavra que ela deriva de palavras do inglês, tá? Que está relacionada às 5 pontos principais do calvinismo, 5 pontos principais do calvinismo, que é a total depravity, a depravação total, a eleição incondicional, a expiação limitada, a graça irresistível e a perseverança dos santos.
Esses são os 5 pontos principais do calvinismo, sendo que esses pontos principais são seguidos em geral pelas igrejas reformadas, tá? E tem o arminianismo, ao qual as igrejas, nossa igreja assembleiana, segue, tá? Então, enquanto o calvinismo ele prega a depravação total, né, que é o homem não regenerado é escravo de Satanás e é incapaz de exercer sua vontade livremente para se salvar. Então, dependendo da obra de Deus, que vai vivificar esse homem antes que ele possa crer em Cristo. Já o arminianismo, ele diz que a vontade é livre, o livre-arbítrio. O arminianismo diz que a vontade do homem é livre para escolher ou a palavra de Deus ou a palavra de Satanás. A salvação, portanto, depende da fé. Que fé é essa? A fé para a salvação. A eleição incondicional. O calvinismo sustenta que o pré-conhecimento de Deus está baseado no propósito, de modo que a eleição não está baseada em alguma condição imaginária inventada pelo homem, mas resulta na livre vontade do Criador, a parte de qualquer obra de fé do homem espiritualmente morto. Já o arminianismo diz que a eleição é condicional. Deus elegeu aqueles a quem pré-conheceu, sabendo que aceitariam a salvação, de modo que o pré-conhecimento estava baseado na condição estabelecida pelo homem. Então, Deus salva todo aquele que nele crê. Então tem uma condição, me parece que tem uma condição bem clara, né? Todo aquele que nele crê não pereça, tá? A expiação limitada para o calvinismo, Cristo morreu para salvar pessoas determinadas, ou seja, Cristo morreu para salvar aqueles a quem ele já sabia que ia receber essa salvação, que ia aceitar essa salvação, que iriam ser alcançados pela graça de Deus. Já o arminianismo diz que a expiação é universal. Cristo morreu para salvar não uma pessoa em particular, não um grupo, porém somente aqueles que exercem a sua livre vontade e aceitam o oferecimento. Daí a morte de Cristo foi um fracasso parcial, uma vez que os que têm evolução negativa não querem aceitar, irão para o inferno, né? Isso aqui é o que diz, tá? Estou usando aqui apenas como uma base, não quer dizer que eu concordo com o que está escrito aqui ipsis literi, tá ok? Então ele morreu para salvar não um em particular. Então aqui a salvação ela foi oferecida a todo aquele que nele crê, todos. Mas o efeito dessa expiação, obviamente que ela só vai ter resultado naquele que recebe, que aceita, que se rende a essa graça. Então a graça no calvinismo ela é irresistível, ela não pode ser obstruída, o homem não pode resistir a esta graça, o homem não pode dizer não a esta graça, né? Daí gera um fato de muitas pessoas falarem, uma vez salvo, salvo para sempre, né? Porque a graça ela é irresistível, tá? Então, para o arminianismo, a graça pode ser impedida, e ainda que o Espírito Santo procure levar todos os homens a Cristo, né, ainda assim a vontade de Deus está amarrada, sujeita de certa parte à vontade do homem, nesse sentido de salvação, porque Deus não coage. Deus ele não coage o homem para ser salvo, ele o atrai, né? A graça o atrai, mas aquele
né? Aquele que rejeita, todo aquele que não crer já está condenado, tá? Já está condenado. Em relação à perseverança dos santos, sustenta que a salvação, desde que a obra é realizada inteiramente pelo Senhor e o homem nada tem a fazer para ser salvo, é óbvio que permanecer salvo também é obra de Deus. Aqui está aqui uma vez salvo, salvo para sempre. Então, se você é um eleito segundo o calvinismo, né? Aparentemente o homem nada tem a fazer para rejeitar essa graça, né? Tampouco para aceitar, tá? Mas para o arminianismo, o homem pode sim cair da graça, tá? Pode ser um ato da sua vontade, já que ele está baseado no livre-arbítrio, né? E de certa forma o calvinismo rejeita um pouco essa questão do livre-arbítrio, crendo na soberania de Deus e etc. Tá? E aqui, por consequência de cair da graça, o homem pode sim perder a sua salvação. Isso não quer dizer que Deus ele não conheça, isso não quer dizer que Deus ele não saiba, né? Isso não quer dizer que Deus ele deixe de ser Deus por essa razão, tá? E o meu objetivo aqui é apenas explicar superficialmente um pouco sobre isso, para que vocês possam entender, conhecer, saber que existe esse debate interessante, né, sobre a questão da salvação. E por fim, quero aqui fazer a conclusão de que Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores, desde a eternidade, segundo a sua presciência em Cristo. Deus nos elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé, a viver em santidade, receber a filiação divina e desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Então essa é a nossa lição de número 3, tá? Que Deus venha vos abençoar poderosamente em Cristo, que todos venham ser grandemente abençoados, que você venha meditar, você venha se aprofundar, que se você tiver alguma dúvida, algum questionamento, alguma objeção, você tiver alguma sugestão, pode postar lá nos comentários que nós estaremos analisando e recebendo com muito carinho em nome de Jesus. Deus abençoe.